Fala galera, tudo bem? O mês de março começa com uma expectativa que cresce muito e que tende a ser o mês para entrar no clima de Copa. Claro que a gente está vivendo um momento bastante conturbado em relação ao mundo, mas olhando para o lado do futebol, ano de Copa do Mundo é sempre o ano que gera toda aquela empolgação, a expectativa, a contagem regressiva. Vocês sabem que eu sou maluco por Copa, adoro futebol de seleções, então eu vivo um pouco essa expectativa durante todo o ciclo. Dessa vez o ciclo foi mais longo, né? Porque a Copa em 2018 foi no meio do ano e em 2022 é no fim do ano. Então a espera fica ainda maior. E dentro dessa expectativa de acompanhar as seleções, de acompanhar o futebol em todos os continentes, o mês de março vira um mês muito especial. Porque acaba ficando concentrado nesse mês o período de maior definição de classificados para a Copa do Mundo. Por quê? Até por conta da pandemia, dos impactos, dos adiamentos, vários formatos foram modificados, adaptados, enfim, a gente sabe tudo isso que aconteceu e tem vários vídeos aqui no canal falando sobre situações específicas de cada um dos continentes em relação à disputa, em relação ao regulamento, nos mais diversos assuntos. Mas quando a gente olha qual é o cenário que a gente tem hoje para a Copa do Catar, a gente conhece 15 seleções classificadas, contando o Catar como país sede. Isso é o que o ciclo nos trouxe até hoje. O mês de março vai terminar com 30 seleções classificadas para a Copa. Então essa segunda quinzena, especialmente a última semana de março, ela vai ser alucinante para quem gosta de Copa do Mundo, para quem vive o clima, para quem fica nessa contagem regressiva. Porque basicamente todas as eliminatórias terão suas fases decididas nesse período. São 15 classificados já, são 15 que vão se classificar. Aí você vai falar, tudo bem, faltam dois. Os dois da repescagem global, né, dos confrontos que vão acontecer muito provavelmente em junho, ali naqueles duelos intercontinentais. Mas as classificações diretas de cada um dos continentes, essas a gente vai saber agora, até porque já vem sorteio de Copa do Mundo logo na sequência também, que aí é quando explode de vez o clima de Copa e a expectativa, as projeções, as análises e tudo mais. É claro que a gente vai viver isso junto aqui no canal e será um longo ano aí de muita expectativa e tomara de muito conteúdo aqui no canal também falando sobre Copa do Mundo. Mas se a gente for passar, qual o cenário hoje então, né? Vamos passar continente por continente até para criar um pouco qual é o desenho do que a gente vai ter nesse mês de março. Vamos começar pela Ásia, então. A Ásia está com as eliminatórias já bastante avançadas, né? A Ásia tem aí 2 rodadas restando dentro dessa fase decisiva, que é a fase de 2 grupos com 6, então são 10 rodadas, todo mundo se enfrenta indo e volta, 10 rodadas, 8 já foram disputadas, um dos grupos até já tem Irã e Coreia do Sul como classificados, o outro grupo é que tem uma disputa bem interessante, porque a Arábia Saudita, Japão e Austrália ainda estão indefinidos. A Arábia Saudita pode se classificar na penúltima rodada, desde que consiga bater a China. A grande questão aí é que tem o confronto direto entre Austrália e Japão. Aliás, a Austrália enfrenta o Japão e na última rodada pega a Arábia Saudita também. Então se a Arábia Saudita não fizer a parte dela na penúltima rodada, pode até se complicar. A tendência é que se classifique e aí Austrália e Japão vão fazer esse grande confronto direto pra gente prestar atenção em quem vai ficar com a vaga direta. Porque, bom lembrar, os 2 primeiros se classificam diretamente para a Copa, a Ásia tem 4 vagas diretas, né? As 2 primeiras já ocupadas por Irã e Coreia do Sul. E tem um time que vai para a repescagem global também, né? Que é o 5º elemento da Ásia. Esse 5º elemento da Ásia vai ser o adversário do 5º elemento, do 5º colocado da Conmebol, é sempre bom lembrar. E da onde sai esse 5º elemento da Ásia? O terceiro colocado de um grupo joga contra o terceiro colocado do outro. Então esse é um outro jogo pendente quando a gente fala em meio do ano. Em junho vai acontecer esse confronto entre os 2 times da repescagem da Ásia e aí o vencedor daí vai para a repescagem global, que vai enfrentar o 5º colocado da América do Sul. Então essa repescagem da Ásia pode ter aí Austrália e Japão, um dos 2 de um lado, e do outro lado, possivelmente, os Emirados Árabes, né? O Líbano faz uma campanha surpreendente até aqui, mas provavelmente Emirados Árabes de um lado. Então, é provável que uma seleção de peso da Ásia esteja, né? Provável não, é certeza. Uma seleção de peso da Ásia vai ter que disputar a repescagem. Principalmente ali se a gente olhar para Japão ou Austrália, é um cenário bastante surpreendente até para o panorama dos últimos ciclos. Lembrando, né, a Austrália faz parte da Ásia dentro da distribuição geográfica do futebol. Eu sei que a Austrália fica na Oceania, mas é sempre bom fazer essa ressalva para a galera que sempre vai falar, pô, mas você tá falando da Austrália, na Ásia? É assim que funciona no futebol. Quando a gente atravessa o mundo e vem para a Conmebol, e vem para a América do Sul, a América do Sul tem 2 rodadas restantes, mais aquele Brasil e Argentina por causa da Anvisa que foi parado, o jogo da Anvisa e tudo, mas esse jogo pouco importa dentro do cenário, até porque Brasil e Argentina já estão classificados. 4 vagas diretas, nessas 2 rodadas restantes a gente vai conhecer quais as últimas 2 seleções classificadas de forma direta. Hoje, Equador e Uruguai. Peru tá vivo na disputa também. O Chile ainda tenta correr por fora também dentro dessa disputa. A Colômbia até tem chance matemática ali de se meter na disputa, mas ficou para trás. Enfim,
Esse é o cenário da América do Sul. Faltam 2 rodadas. Lembrando, o quinto colocado aqui vai enfrentar aquele time da repescagem na Ásia. Mas a gente já vai conhecer nessas próximas semanas, nesse mês de março, as 2 últimas vagas diretas da Ásia, as 2 últimas vagas diretas da Conmebol também. O cenário que talvez seja o mais empolgante até, porque é uma fase inteira que acontece dentro desse mês de março, é o da África. Porque na África, como eu já falei em vídeo específico sobre isso, e que ganhou mais peso ainda por conta da final da Copa Africana de Nações, a gente viu Senegal e Egito decidirem a Copa Africana, Senegal ficar com um título inédito continental, e eles voltam a se enfrentar agora em março. Jogo de ida e volta, vamos lembrar. Na África, o que acontece tem 10 seleções nessa fase final. Essas 10 seleções foram colocadas em 2 potes, de acordo com o ranking da FIFA, o que é muito discutível, porque não esperaram a Copa Africana acontecer para usar o ranking atualizado. O sorteio aconteceu durante a Copa Africana, então pegou o ranking de antes. Então muita gente fala, pô, mas Senegal e Egito, finalistas da Copa Africana, se enfrentaram? Como que o sorteio permite isso? Pois é, se fosse com o ranking de agora, pós-Copa Africana, isso não poderia acontecer, porque as 2 estariam no pote 1 como 2 das 5 melhores seleções do continente, de acordo com o ranking da FIFA. Não foi o que aconteceu, o sorteio foi feito com o ranking de antes, foi feito durante, até antes da gente saber, né, qual seria a final, tava começando ali o mata-mata da Copa Africana, gravei vídeo sobre isso na época aqui, mas o fato é que hoje a gente sabe dos 5 confrontos. São 5 confrontos, os vencedores estão na Copa do Mundo. Não tem repescagem nem nada no caso da África, então jogos de ida e volta para Egito e Senegal, o mais aguardado deles, Camarões e Argélia, também um confronto bem interessante se a gente pensar que a Argélia foi campeã africana em 2019 e Camarões foi sede dessa Copa Africana. A Argélia foi a grande decepção dessa Copa Africana e vinha sendo uma das melhores seleções da África ao lado de Senegal durante o ciclo. Gana e Nigéria, também um duelo bem interessante, 2 seleções mudando o comando agora, pós-Copa Africana, trabalhos muito recentes. Gana não faz um bom ciclo, não vive um bom momento. A Nigéria não vinha fazendo um ciclo convincente, teve uma fase de grupos muito boa na Copa Africana, mas já tinha um treinador acertado que era o José Peseiro para depois. Então assim, o Eguavoen fez um trabalho interino, não sei até que ponto a gente conta com aquilo como base. República Democrática do Congo e Marrocos. República Democrática do Congo é a única seleção dessas 10 aqui que não jogou a Copa Africana porque não se classificou, mas não significa que não tenha jogadores de qualidade, já tinha mostrado isso em ciclos anteriores para a Copa do Mundo. Marrocos sai como favorito em tese. Enfim, não vou nem entrar tanto assim nos detalhes dos confrontos porque eu já gravei vídeo específico sobre isso. E Mali e Tunísia, que se enfrentaram inclusive na fase de grupos dessa última Copa Africana, fazem essa última definição. Daí saem as 5 vagas. Então quando a gente olha para essa distribuição toda aí de vagas, certamente o continente africano é o continente que tem mais a definir nesse mês de março, porque as 5 vagas da África serão definidas na última semana de março. Então a gente já viu que metade da Ásia, metade da América do Sul, a África inteira, e só aí a gente já tem a certeza de 9 vagas diretas para a Copa do Mundo. Vamos para um continente que não tem vaga direta para a Copa do Mundo, mas que tem toda a sua eliminatória acontecendo concentrada agora, que é a Oceania. A Oceania, por conta da pandemia, foi adiando a realização das eliminatórias e acabou que tudo ficou para agora. Vai ter um torneio basicamente realizado em março e com a peculiaridade, também ainda por conta das restrições, o torneio não vai ser na Oceania. Então a sede vai ser o Catar. Todos os jogos vão ser realizados em Doha. Então vai ser bem diferente esse cenário. E como que vai se dar esse cenário das eliminatórias da Oceania, que naturalmente tem a Nova Zelândia como a principal seleção do continente? 2 grupos com 4 seleções. Então esses 2 grupos de 4 seleções vão participar de jogos em ida apenas, né? São 3 rodadas, até porque em campo neutro, esses grupos já foram definidos. De um lado, Ilha Salomão, Tahiti, Vanuatu e Ilhas Cook. E do outro lado, Nova Caledônia, Nova Zelândia, Fiji e Papua Nova Guiné. Essa é a definição dos grupos aqui, se a gente for pensar até do ponto de vista de forças. Talvez a Nova Caledônia seja o time que possa dar trabalho ali para a Nova Zelândia, olhando dentro desse grupo. Passam os 2 primeiros para a semifinal, depois a final. Então tudo isso vai acontecer ali entre 17 de março e 30 de março. Da primeira rodada da fase de grupos até a final. E muito provavelmente a Nova Zelândia sai daí como a principal seleção, como a representante da Oceania que vai para a disputa da repescagem global. Então, no caso da Oceania, a gente não vai ter definição de um classificado direto, até porque a Oceania não dá vaga direta, né? A Oceania dá vaga na repescagem. O vencedor da Oceania, desse torneio que vai acontecer no Catar, vai enfrentar o 4º colocado da CONCACAF.
A CONCACAF está disputando um octogonal final, né? Dessa vez modificou o regulamento, deixou de ser aquele tradicional hexagonal final, antes eram 6 equipes, agora são 8. A gente vai se encaminhando também para a reta final, que tem o Canadá como a grande surpresa até, né? O Canadá tinha sim uma geração para brigar por vaga na Copa do Mundo, mas era muito difícil antes de começar isso aqui imaginar que o Canadá seria líder isolado das eliminatórias. O Canadá já está na Copa do Mundo, ainda que não esteja garantido matematicamente com a vaga direta. O Canadá tem a vaga garantida, no mínimo, para a repescagem. Mas vai para a Copa do Mundo, já tem uma pontuação muito grande. Mas por que isso é importante? Só para aquela contagem, né? Quando a gente fala que tem 15 seleções já classificadas e 15 vagas que vão ser definidas agora no mês de março, o Canadá não está entre as 15 já classificadas só por uma questão matemática. Falta confirmação. Então, Canadá e mais 2, possivelmente Estados Unidos e México, vão se garantir nessas 3 rodadas restantes que tem agora em março para a Copa do Mundo. Então, a CONCACAF tem aí rodadas dias 24, 27 e 30 de março, daí vão sair as 3 seleções que vão diretamente para a Copa do Mundo e mais a 4ª colocada que vai jogar contra a Oceania. Esse é o resumão, né, passando por todo o cenário. Falta o que aí, né? Já passamos por Conmebol, CONCACAF, Ásia, África, Oceania, falta a Europa. A Europa tem aquele formato diferente da repescagem dessa vez, então são 3 chaves diferentes, pensando agora nas 3 últimas vagas via repescagem local. No caso, a Europa não disputa uma repescagem intercontinental, a Europa tem a própria repescagem dela, dessa vez com um formato diferente. Já expliquei isso em outro vídeo aqui também, quando eu falei sobre sorteio e tudo. Então, o que é importante saber aqui, vão ser definidas agora em março as 3 últimas vagas da Europa para a Copa do Mundo. Então a gente chega àquela chavinha, né? Aquela chave que já foi definida na época lá do sorteio, que diz qual é o caminhamento de cada uma delas. A gente sabe como ficou, né? Por exemplo, Itália e Portugal estão no mesmo caminho. Então, Portugal e Turquia, Itália e Macedônia do Norte, daí fazem a semifinal, dali vai sair a disputa da final, o vencedor vai para a Copa do Mundo, tudo em jogo único. Da mesma forma, outra chave tem Rússia e Polônia, Suécia e República Tcheca. Esse é até um chaveamento que evidentemente deu muito mais confusão por conta dos conflitos na Ucrânia, por conta do posicionamento da Rússia agora nesse fim de fevereiro. Então tem evidentemente uma questão geopolítica importante influenciando também nessa reta final de eliminatórias na Europa. E a Ucrânia também está na disputa, né? Não joga em casa porque a Escócia é quem manda o jogo semifinal contra a Ucrânia, e a final, uma eventual final com a Ucrânia, também tem o mando do país de Gales ou da Áustria, que fazem a outra semifinal, mas é claro que a Ucrânia está diretamente envolvida nessa questão, indo além do futebol, evidentemente, né? Mas, de novo, indo para o futebol, vai ser um mês fantástico, porque é um mês que a gente vai conhecer 15 seleções para a Copa do Mundo. E aí vão ficar faltando as 2 da repescagem no meio do ano. Esse era o panorama geral para a gente saber que já começa o mês de março com muita coisa para definir. A gente vai terminar o mês de março sabendo 30 das 32 seleções classificadas para a Copa do Mundo e vai iniciar abril no dia 1º já com sorteio para gerar aquele clima total de Copa do Mundo. Então vem aí um mês que certamente vai ser dos mais legais do ponto de vista de Copa. Lembrando, esse ano Copa do Mundo em novembro no Catar. O espaço está aberto aí para vocês. Um abraço e até a próxima.